Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Raiz judaica floresce, a Virgem Mãe da Luz, Maria ao mundo oferece, quem vem salvá-lo, Jesus. No manto azul agasalha e envolve o Filho de Deus, reclina em berço de palha, quem com seu Pai fez os céus, o mesmo que a lei nos dera, nasce debaixo da lei, o leite materno espera, escravo torna-se o rei, desponta um sol mais fecundo, da morte funde os grilhões, Maria traz Deus ao mundo, vinde adorá-lo nações, ao Pai e ao Espírito unido, Filho de Deus, luz da luz, por Virgem Mãe concebido, vos adoramos, Jesus. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa do seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de
que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. É o Senhor, o valoroso, onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor, Deus do universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Nasceu nela, o próprio Deus a consagrou. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram, e por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um homem nasceu nela, o próprio Deus a consagrou. Gerado antes da aurora,
antes dos tempos, nasceu hoje nosso Deus e Salvador. Deus é rei, diante dele estremeçam os povos. Ele reina entre os anjos, que a terra se abale. Porque grande é o Senhor em Sião, muito acima de todos os povos se eleva. Glorifiquem seu nome terrível e grande, porque ele é santo e é forte. Deus é rei poderoso, ele ama o que é justo e garante o direito, a justiça e a ordem. Tudo isso ele exerce em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seus pés, pois é santo o Senhor nosso Deus. Eis Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e também Samuel invocava seu nome. Ele mesmo, o Senhor, os ouvia. Da coluna de nuvem falava com eles, e guardavam a lei e os preceitos divinos que o Senhor nosso Deus tinha dado. Respondieis a ele, Senhor nosso Deus, porque ereis um Deus paciente com eles, mas sabíeis punir seus pecados. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos perante seu monte, pois é santo o Senhor nosso Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos dos séculos. Amém. Gerado antes da aurora, antes dos tempos, nasceu hoje nosso Deus e Salvador. O Verbo se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, aleluia. Da Carta aos Hebreus. Irmãos,
Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levassem o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. E ainda, eu colocarei nele a minha confiança, e também, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Bendita sejais, ó Virgem Maria, trouxestes no ventre quem fez o universo. Vós destes a vida a quem nos criou, e virgem sereis para sempre, ó Maria. Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Vós destes a vida a quem nos criou, e virgem sereis para sempre, ó Maria. Das cartas de Santo Atanásio Bispo. O Verbo de Deus veio em auxílio da descendência de Abraão, como diz o apóstolo. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, e assumir um corpo semelhante ao nosso. Eis porque Maria está verdadeiramente presente neste mistério. Foi dela que o Verbo assumiu, como próprio, aquele corpo que havia de oferecer por nós. A Sagrada Escritura, recordando este nascimento, diz: envolveu-o em panos, proclama felizes os seios que o amamentaram e fala também do sacrifício oferecido pelo nascimento deste primogênito. O anjo Gabriel, com prudência e sabedoria, já o anunciara a Maria. Não lhe disse simplesmente: aquele que nascer em ti, para não se julgar que se tratava de um corpo extrínseco nela introduzido, mas de ti, para se acreditar que o fruto desta concepção procedia realmente de Maria. Assim foi que o Verbo, recebendo nossa natureza humana e oferecendo-a em sacrifício, assumiu-a em sua totalidade, para nos revestir depois da sua natureza divina, segundo as palavras do apóstolo:
É preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade. É preciso que este ser mortal se vista de imortalidade. Estas coisas não se realizaram de maneira fictícia, como julgam alguns, o que é inadmissível. Nosso Salvador fez-se verdadeiro homem, alcançando assim a salvação do homem na sua totalidade. Nossa salvação não é absolutamente algo de fictício, nem limitado só ao corpo, mas realmente a salvação do homem todo, corpo e alma, foi realizada pelo Verbo de Deus. A natureza que ele recebeu de Maria era uma natureza humana, segundo as divinas Escrituras, e o corpo do Senhor era um corpo verdadeiro. Digo verdadeiro porque era um corpo idêntico ao nosso. Maria é, portanto, nossa irmã, pois todos somos descendentes de Adão. A palavra de João, o Verbo se fez carne, tem o mesmo sentido que se pode atribuir a uma expressão semelhante de Paulo. O Cristo fez-se maldição por nós, pois a íntima e estreita união com o Verbo resultou para o corpo humano um engrandecimento sem par. De mortal tornou-se imortal, sendo animal tornou-se espiritual, terreno transpôs as portas do céu. Contudo, mesmo tendo o Verbo tomado um corpo no seio de Maria, a Trindade continua sendo a mesma Trindade, sem aumento nem diminuição. É sempre perfeita, e na Trindade reconhecemos uma só divindade. Assim, a Igreja proclama o único Deus no Pai e no Verbo. Virgem Santa e Imaculada, eu não sei com que louvores poderei engrandecer-vos, pois aquele a quem os céus não puderam abranger repousou em vosso seio. Sois bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto que nasceu de vosso ventre. Pois aquele a quem os céus não puderam abranger repousou em vosso seio. A vós, ó Deus, louvamos. A vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do universo,
proclamam céus e terra a vossa imensa glória. A vós celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louvados profetas, a nobre multidão. E o luminoso exército dos vossos santos mártires, a vós por toda a terra, proclama a Santa Igreja. Ó Pai onipotente, de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito, ó Cristo, Rei da glória, do Pai eterno Filho, nasceste de uma virgem, a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus do Pai na glória. Nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos. Em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Oremos. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.